Olá pessoal, tudo bem com você? Esse vídeo eu vim falar para você sobre a campanha do Outubro Rosa, que é o que mais você vê no mês de outubro na televisão. A gente, quando vai para assistir a Globo, você vê campanhas de médicos falando sobre a diabetes, falando sobre o câncer, que 95% de chance você tem de ser curado de um câncer se você descobrir o câncer no início. E eu assistindo um pouco, eu estava malhando e vendo sobre esses resultados na televisão, porque eu não assisto televisão. Eu tive essa ideia de fazer esse conteúdo. Porque veio na minha mente, eu disse, meu Deus, por que a Globo não fala uma verdade bíblica para ninguém? Por que Fátima Bernardes e outros programas levam esse tipo de conteúdo para as pessoas, tentando buscar a cura mais rápido de algumas doenças, mas quando se fala em Deus, eles ignoram totalmente, como se Deus não existisse. Eu tenho uma mentora que ela foi catadora de lixo, a Teresa. Ela foi catadora de lixo, saiu das ruas e virou juíza, e hoje ela prega sobre as doenças, sobre a Bíblia. E ela disse que recebeu um convite da Globo para falar sobre a sua história de superação. E quando ela foi conversar com um dos diretores da Globo, ela queria deixar bem claro que a história de superação dela era de Deus, veio de Deus, e que o protagonista da história dela tinha que ser Deus e não ela própria. E sabe o que o diretor da Globo disse para ela? Que ela estava pedindo demais. E ela não aceitou o convite, porque ela disse que conhece Deus, ela conhece o Espírito Santo e que ela sabia que não existia história de superação longe do Espírito Santo. E que ela não queria ser gloriada onde ela não pode falar de Deus. E eles não aceitaram. A Globo não aceitou. Então, eu escolhi aqui um versículo para você entender que quando a gente entende do mundo espiritual, a gente não é mais enganado por nada, nem por ninguém. Em Lucas 13, 11, Deus, Jesus, diz: E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum se endireitar. Quando fala de modo algum, ela já tinha tentado, se endireitar e ela não conseguia. Eu já vi muitas pessoas que andam muito encurvada, bem encurvada. Então a medicina, eles falam que é problema nos ossos. Então quando a gente fala, quando eles falam na Globo, fala de osteoporose, falam de diabetes. Então esse mês estão falando muito do Outubro Rosa, das chances que as pessoas têm de descobrir o câncer no início e ser tratado. Mas eles não aceitam as verdades de Deus. É como se Deus não existisse. E o que isso veio na minha mente? O que eu aprendo com isso? São os verdadeiros hipócritas e mentirosos, que vivem
de interesse próprio. Porque se você for para um médico, a primeira coisa que o médico vai mandar é um ser humano não assistir mal notícia. Quando uma pessoa tem crise de pânico, tem doenças de nervos e vários problemas de saúde, o médico diz logo que ele não tem que estar assistindo noticiários. E o que a Globo e muitos programas de televisão faz? Eles trazem mal notícia porque é o que atrai a população. É o que atrai o entretenimento. Então, o ser humano, ele costuma fazer tudo errado, mesmo se prejudicando, acreditando de formas erradas e sofrendo as consequências pela falta de informação. Infelizmente, essa é a realidade do mundo, porque as pessoas elas vivem de interesses próprios. Então, quando você vai para um médico, a primeira coisa que o médico ele lhe proíbe é você estar vendo mal notícia. Mas e por que a televisão ela leva para você primeiro a mal notícia? Por viver de interesse próprio. Essa é a questão. Então, isso me ensina que é exatamente como Jesus ensinou. São um rebanho de pessoas hipócritas e mentirosos. E quando ele tem dinheiro, eles vão apenas para o médico, mas eles não buscam a Deus. Eles preferem viver como se Deus não existisse, como se fosse tudo mentira. Então, quando você tem a informação certa, você começa a discernir as suas escolhas. Você começa a buscar a mudança dentro de você. E a mudança dentro da gente, ela acontece a partir das nossas escolhas, do seu conhecimento. Aquilo que não me faz bem, eu não quero mais. E assim, uma coisa vai ajudando a outra. Deus ajuda as pessoas que buscam os verdadeiros conhecimentos. Então, quem vive de informações enganosas acreditam apenas na medicina. E eu acredito sim que a medicina ela proporciona uma ajuda na vida do ser humano, mas se você olhar direitinho, quantas pessoas humildes que não têm as informações certas, gasta dinheiro em exames e não acusa nada. Elas vão para o médico, faz sacrifício de fazer todo ano exatamente como as informações vêm para elas. Que todo ano tem que fazer exames para você manter as informações do seu corpo, pegar a doença no início. E é exatamente como as pessoas acreditam e vivem andando na medicina todo ano, acreditando em tudo que o mundo ensina. Por isso que Deus diz que a gente não tem que ser moldado pelo sistema do mundo e buscar a Deus, para que Deus possa lhe dar as informações certas. Então, antigamente, eu achava que o telefone realmente é como as pessoas dizem, que é coisa do diabo, que o telefone era coisa que Satanás usava. Hoje eu tenho certeza que jamais eu estaria viva se não fosse a internet e esse meio de comunicação, porque foi aonde Deus fez milagre em mim. Foi pela comunicação do YouTube que eu encontrei as informações certas do que Deus ensina pra gente. Então, Deus ele sabe mover as situações para que leve a você o verdadeiro conhecimento.
porque eu nunca ouvi na televisão falar de algo bíblico que me trouxesse uma curiosidade que eu precisaria buscar o conhecimento de Deus. Eu achava que era Deus que estava no controle da minha vida e não buscava conhecimento nenhum. Então veja que os hipócritas, que as pessoas que vivem de interesse próprio, que são pessoas mentirosas, elas sabem, mas elas preferem não acreditar por ter dinheiro e achar que o dinheiro é a solução de todos os problemas do mundo, onde Deus ensina que o dinheiro não é tudo. Quando Jesus ele ensina que nem só de pão se vive o homem, é sobre isso que Jesus quis ensinar, que o dinheiro não era tudo, que nem só das coisas se vive o homem. Então, o homem tem que buscar os verdadeiros conhecimentos, as verdadeiras fontes, para não viver coisas desnecessárias, coisas enganosas, que é isso que eu aprendi quando eu busquei a Deus. Eu fiquei tão impressionada como o mundo ensina tudo errado para os seres humanos. E eu sempre tinha isso dentro de mim, que eu não gostava de viver agarrada em notícias de televisão, em noticiários que me deixasse mais com medo, mais deprimida, mais preocupada com algo que não era de mim, não era meu problema, não era minha vida e que eu tinha que confiar em um Deus e não viver carregada de medos e assistindo essas mal notícias que a televisão leva para você. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ter as verdadeiras informações para que nos molde, né? Para que nos traga uma convicção, uma coragem de buscar as verdades de Deus. Porque não tem como Deus entrar na vida de uma pessoa que ela vive enganada pelas informações e pelas coisas que elas já acreditam. Ela já acredita que todo o conhecimento dela já é o suficiente. E realmente, se a Globo ela trouxesse para você alguma verdade bíblica dessa, não teria tanta gente enganada, gastando dinheiro todo ano na medicina, buscando as soluções dos problemas onde as pessoas não encontram. É uma vida. Eu passei uma vida buscando a solução dos meus problemas em fontes erradas. No primeiro ano que eu comecei a buscar as verdadeiras informações da vida, eu encontrei toda a solução do meu problema. E eu peço para você que deixe o seu like e reflita sobre isso, sobre esses programas que lhe levam a esse tipo de informação, que não agrega o seu conhecimento em forma nenhuma, e sim faz você acreditar no que eles querem. A Globo, principalmente, ela manipula os seres humanos. Ela leva a informação que mais agrada, que mais traz audiência para eles. E você tem que saber as verdades, porque se você perde o seu tempo ouvindo as mentiras da televisão, onde a verdade vai entrar? Qual é o espaço que a verdade tem na sua vida? Analise direitinho se Deus ele engana algum ser humano na Terra. Então, quem não crê é quem não busca o conhecimento, tá certo? E deixe o seu comentário. O que você acha desses tipos de notícia que destrói famílias, que
mostra para você uma ilusão de vida mentirosa que leva notícias da medicina, mas não leva notícia nenhuma de Deus, e tantas pessoas vivem a vida inteira sem saber o que Deus ensina. É desse jeito que você está ouvindo aqui. Deus ensina tudo e para tudo existe um tempo. Mas se a gente pega o nosso tempo para assistir essas programações que nos deixa desinformado da verdade, a verdade ela não tem espaço na sua vida, tá certo? E compartilhe o vídeo com alguém que você queira ajudar com alguma verdade bíblica. Porque se alguém tivesse chegado para mim e tivesse falado de Deus da forma que eu precisaria buscar, eu tenho certeza que eu tinha buscado. Mas as pessoas que chegavam para falar de Deus, elas falavam apenas do amor de Deus. Ela não falava nenhuma verdade do mundo espiritual. Ela nunca falou para mim algo que despertasse a minha curiosidade de buscar as verdades bíblicas. E eu vivi uma vida achando que toda a solução dos meus problemas estava na mão de Deus, onde as soluções dos meus problemas estavam nas minhas mãos, na minha busca. E eu não sabia isso, tá certo? E até o próximo vídeo.